Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, do Sistema Farias Brito de Ensino, e em parceria com a Editora Moderna, vamos a mais uma videoaula. Capítulo 2, Noções de Embriologia Animal, aula 6, Formação dos Tecidos e Órgãos. Bem, eu quero lembrar vocês que a neurulação representa a primeira etapa da formação de tecidos e órgãos. A neurulação representa a primeira etapa da organogênese. E é na neurulação que teremos a presença dos três folhetos. Esses três folhetos embrionários já se formaram na gastrulação e na neurulação eles se encontrarão presentes. A neurulação representa o processo que forma o tubo neural e a notocorda. Tubo neural que vai dar origem ao sistema nervoso. Notocorda que vai persistir ou vai ser substituída pela coluna vertebral. Ela vai persistir no animal conhecido como anfioxo, que é um cordado simples, e vai ser substituída nos vertebrados pela coluna vertebral. Detalhe que a notocorda só se forma nos cordados. Cordados são os animais mais recentes na escala evolutiva. No caso, na neurulação também teremos a formação da cavidade celômica no interior do mesoderma. Esse mesoderma representa o terceiro folheto e no seu interior nós temos o celoma. Celoma esse, que é a cavidade do embrião que vai dar origem a cavidades no adulto. Ou seja, vai dar origem à cavidade que vai acomodar órgãos, que vai permitir o crescimento de órgãos, que vai permitir a movimentação dos órgãos, é a chamada cavidade celômica. O celoma nos animais mais simples acaba funcionando como um esqueleto hidráulico, pois preenchido por líquido acaba funcionando como esqueleto hidráulico em animais como, por exemplo, os anelídeos. Em relação ao terceiro folheto, que é o mesoderma, ele é dividido em três partes, em epímero, tá? Observe aqui, mesômero e hipômero. O epímero representa o mesoderma mais dorsal, e esse mesoderma mais dorsal ele é compacto e é considerado, denominado de somito. Está associado à formação de blocos musculares. Nós temos o mesômero intermediário, está relacionado à formação do sistema excretor e do sistema reprodutor, e o hipômero, que representa a parte mais ventral, divide-se em somatopleura e esplantopleura, que está associada à formação de diversas estruturas, como por exemplo a pleura, o pericárdio e o peritônio. Bem, então o que é neurulação? Neurulação é a primeira etapa da organogênese e ela acontece a partir da diferenciação, da gástula. Então essa gástula vai sofrer um processo de diferenciação e vai formar o quê? Vai formar a neurula. Em relação à diferenciação que nós falamos, diferenciação morfológica, a diferenciação na morfologia da gástula, formando então a neurula. Bom, aqui você observa o processo de transição da gástula para a neurula no anfíbio. Então aqui você observa uma gástula avançada e essa gástula avançada começa então, olha só, nós temos a formação aqui da placa neural. Esta placa neural começa a invaginar e forma o chamado tubo neural. Observe então que a gástula avançada, nela nós já temos a presença de um ectoderma dorsal diferenciado. E esse ectoderma dorsal diferenciado é conhecido como placa neural. Aqui você observa a presença do endoderma, em amarelo, e em rosa aqui você observa o mesoderma. No processo de transformação da gástula em neurula nos anfíbios, aqui você observa o mesoderma, e dentro desse mesoderma teremos o quê? O surgimento do celoma. O celoma é uma cavidade que surge dentro do mesoderma. E aqui embaixo você vê o endoderma esse que vai envolver o tubo digestório, o endoderma que vai envolver o tubo digestório primitivo, conhecido como arquêntero. Bom, essa neurula que você está vendo é a neurula de um cordado, um cordado clássico, e o anfíbio não deixa de ser um cordado, mas aqui você observa as partes já bem diferenciadas. Nós temos essa neurula com o ectoderma, que é o mais externo, mais superficial, responsável pela formação dos revestimentos externos e também das glândulas superficiais desse cordado. Nós temos aqui o tubo neural, que vai dar origem a quem? Que vai dar origem ao sistema nervoso. Sistema nervoso esse, que é composto por encéfalo e medula espinhal, nesse cordado. Nós temos a notocorda, como eu já havia falado para vocês, é um eixo que sustenta o embrião dos cordados, que pode persistir, como no anfioxo, que é um cordado simples, que é um cefalocordado, ou pode ser trocada pela coluna vertebral, como acontece nos vertebrados. Nós temos aqui o arquêntero, que é o tubo digestório primitivo, esse arquêntero que vai dar origem tanto ao tubo digestório como também ao sistema respiratório.
o sistema respiratório deriva desse arquêntero, pessoal, né? Em relação ao revestimento interno dos pulmões, da traqueia, dos brônquios, vai dar origem ao sistema respiratório nos animais que respiram por pulmões, dá origem aos pulmões. E nos animais que respiram por brânquias, vai dar origem também ao sistema branquial, né? Bem, eu quero lembrar vocês que nós temos aqui o mesoderma dividido em epímero, mesômero e hipômero. E observe que o hipômero é dividido em duas partes. Somatopleura, que é o folheto de mesoderma em contato com o ecto, e a esplancnopleura, que é o folheto de mesoderma em contato com o endo. E aqui você observa o quê? Mesoderma intermediário, mesômero, e aqui o mesoderma dorsal, epímero, também conhecido como somito. Como eu havia falado para vocês, os blocos de somito vão dar origem a blocos de, no caso, de músculos. Só um detalhe que esse somito também vai dar origem, por exemplo, nos vertebrados, a estrutura do esqueleto, né, axial, e também vai dar origem à derme. Então, o somito, ele tanto vai formar a derme, como também vai formar o esqueleto axial, como também esse somito vai formar derme, esqueleto axial e também vai formar, no caso, os músculos, né, estriados esqueléticos. Bom, o anfíoxo representa, então, um animal padrão no estudo embriológico. Esse animal é um cefalocordado, é um cordado mais simples. Ele tem tubo nervoso dorsal, como todo cordado, notocorda, como todo cordado, fendas faringianas, como todo cordado, e cauda pós-anal, como todo cordado. Essas quatro primeiras características é comum a todos os cordados, sejam eles cordados simples, como o anfíoxo, sejam eles cordados complexos, como mais recentes, como é o caso dos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Agora, em relação ao anfíoxo, ele tem um ovo oligolécito e uma segmentação loblástica igual ou subigual. Nós já havíamos conversado isso em aulas anteriores. Está aqui o animal que vive semi-enterrado em areias de águas rasas, pessoal, e é o animal padrão no estudo embriológico do ensino médio. É claro também que não só ele, mas os mamíferos também, de certa forma, servem de análise até mais recente, porque o próprio Enem exige o conhecimento embriológico dos mamíferos, mas ele sempre serviu de base para o estudo embriológico. Por quê? Porque o seu processo embriológico é bastante simples e serve de parâmetro para os vertebrados, como é o caso dos mamíferos. Então está aqui o cefalocordado anfíoxo. Você observa nesse animal a presença aqui, olha só, do tubo nervoso. Você observa a presença da notocorda e você observa que a presença, olha só, do tubo digestório e as fendas faringianas. Nesse animal, essas fendas faringianas estão associadas à respiração, estão associadas também ao processo de captação de partículas alimentares. Embriologia do anfíoxo. Então, se tratando de processo embriológico do anfíoxo, o que é que nós temos? O zigoto sofre segmentações e depois de 5 divisões, teremos uma mórula com 32 blastômeros. Essa mórula vai, então, sofrer um processo de cavitação e vai dar origem à blástula. A blástula representa, então, uma estrutura que tem uma cavidade preenchida por líquido chamada blastocela. Então, enquanto a mórula ela é compacta, a blástula ela tem uma cavidade chamada de blastocela. Essa blastocela, cavidade preenchida por líquido, ela, então, caracteriza a blástula. Essa blástula começa a deformar e, ao deformar, teremos a formação da gástula. Então, o que é a gástula? A gástula não passa de uma deformação da blástula. Você observa aqui a gástula com o folheto externo, o ectoderma, com o interno, o mesentoderma, com o arquêntero e aqui com o blastóporo. Quero lembrá-los que essa estrutura da gástula, é nela que nós vamos ter o quê? É nela que nós vamos ter o surgimento do arquêntero, que é o intestino primitivo, né? Ou seja, com a gastrulação, com a gástula se formando, teremos a formação do intestino primitivo, da primeira abertura chamada blastóporo e também dos primeiros folhetos, que no caso desse animal é o ectoderma e que mais? O mesentoderma. Ectoderma em azul, mesentoderma em amarelo. Eis aqui o arquêntero e eis aqui o blastóporo. Blastóporo que pode dar origem à boca ou ao ânus. No caso desse animal, que é o anfíoxo, que é um cordado, vai dar origem ao ânus. Está aqui a gástula cortada na longitudinal e uma gástula cortada na transversal. Essa gástula, então, avançada, já aqui, já temos a formação da placa neural, derivada do ectoderma dorsal. Aqui em cima você observa o dorso e aqui embaixo, aqui em cima o dorso e aqui embaixo o ventre. Essa placa neural invagina, forma o sulco neural, esse sulco invagina ainda mais e forma o tubo neural. Observe aqui que o mesentoderma, que é esse tecido, se diferencia em meso em cima e endo embaixo. Esse meso
é vagina em 3 pontos, os 2 laterais se soltam e vão dar origem a quem? Ao mesoderma. E essa região central desse mesoderma vai dar origem a quem? Vai dar origem à notocorda ao se soltar também. E aí você vai ter a neurula clássica, que você vai ter a neurula clássica. Bom, eu só queria lembrar vocês que enquanto o anfíoxo na etapa de gástula tem o mesentoderma, observe que esse mesentoderma é um folheto que vai formar tanto o meso em rosado quanto o endo em amarelo. Eu queria só que você ficasse atento a esse detalhe. Bom, em relação aos anexos embrionários, são estruturas que colaboram para o desenvolvimento do embrião de vertebrados. Particularmente, essa estrutura está bem evidente num ovo de galinha. Então aqui você observa um ovo de galinha, está aqui o pinto, né, com 13 dias, faltando 8 dias para o nascimento, um total de 21 dias para eclodir do ovo. E aqui você observa os 4 anexos, vesícula vitelínica, âmio, córeo e alantoide. Bom, qual o papel do saco vitelínico? Nutrição. Qual o papel da bolsa amniótica? Esse anexo embrionário que colabora para o desenvolvimento do embrião, mas não toma parte dos seus tecidos corporais. Todos os anexos derivam do ovo, como também os tecidos do embrião, mas não tomam parte do próprio corpo do animal. São apenas estruturas que colaboram para o seu desenvolvimento. Então, dentro desse ovo com casca, nós temos o saco vitelínico, como eu havia falado para vocês, responsável pela nutrição, a bolsa amniótica, responsável da proteção, né, contra a desidratação e contra choques mecânicos, chamada bolsa d'água, a bolsa amniótica. Eis aqui o alantoide, que acumula excretas e se une com o córeo, que é essa membrana mais externa, que protege todos os outros anexos, e forma o alantocóreo. Então a membrana do alantoide mais a membrana do córeo forma o alantocóreo, responsável pelas trocas gasosas, responsável também por retirar nutrientes da casca, particularmente íons, como o cálcio, para formar o esqueleto desse futuro animal. Tá? Então o papel do alantocóreo, que é a membrana do córeo mais alantoide, trocas gasosas e remoção de cálcio da casca. Bom, e aí nós temos, olha só, o resumo do que eu falei para vocês. Nós temos aí âmio, córeo, alantoide e vesícula vitelínica. E âmio, proteção contra choques mecânicos, evita a desidratação do embrião, previne aderências, porque de certa forma isola o embrião no centro da estrutura. Termorregulação, porque como essa bolsa é uma bolsa d'água, ela também evita oscilações térmicas no animal. Alantoide, excreção, respiração e mineralização. Córeo e serosa, proteção de todos os outros anexos. E a vesícula vitelínica associada à nutrição. Bom, meus caros internautas, até o nosso próximo encontro e até breve.